No 5º ano do exílio do rei Joaquim, em meio às planícies áridas da Babilônia, ao longo das margens do rio Quebar, estava assentado um homem de 30 anos. Seu nome era Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da linhagem de Levi, separado desde o nascimento para o serviço no templo em Jerusalém. Mas a glória daquele templo agora parecia tão distante quanto a cidade da qual fora arrancado. Era um tempo de exílio, de silêncio, de humilhação. Os rostos cabisbaixos dos cativos revelavam a dor de um povo que perdera sua terra, seu rei e sua identidade. Jerusalém não fora ainda completamente destruída, mas já sangrava sob o domínio estrangeiro. Muitos dos que ali estavam sonhavam em voltar. Outros apenas tentavam sobreviver. Ezequiel, porém, caminhava num limiar entre a dor e a busca pelo divino, entre o silêncio do céu e os gemidos da terra. Naquele dia, enquanto o sol começava a mergulhar no horizonte e a brisa quente soprava do deserto, os céus se abriram. Não foi uma visão comum, nem mesmo os relatos dos antigos profetas podiam prepará-lo para o que estava prestes a ver. Um redemoinho vindo do norte se aproximava, cercado por uma nuvem enorme e um brilho de fogo contínuo. No meio do fogo, como o brilho do âmbar, surgiam 4 seres viventes. Cada criatura tinha 4 rostos de homem, leão, boi e águia e 4 asas. Suas pernas eram retas, os pés como os de um bezerro, brilhando como bronze polido. Suas asas se tocavam umas às outras, e cada uma avançava sem se virar. Ao lado de cada criatura havia rodas dentro de rodas que brilhavam como berilo. As rodas podiam se mover em qualquer direção, e em seu interior havia olhos por todos os lados. Era como se a própria presença de Deus estivesse sendo transportada diante dele. Acima das criaturas havia algo semelhante a um firmamento cintilando como cristal, e acima do firmamento um trono, e sobre o trono alguém com aparência de homem. Da cintura para cima parecia um metal brilhante, como fogo envolto em luz. Da cintura para baixo, um brilho de fogo, com resplendor ao redor. Era como o arco-íris nas nuvens num dia de chuva. Era a aparência da glória do Senhor. Ezequiel caiu com o rosto em terra. O impacto daquela visão ultrapassava qualquer explicação humana. Ele não apenas viu o invisível, ele presenciou a glória de Deus em movimento, longe do templo, em plena terra do exílio. O que significava isso? Que a glória do Senhor não estava presa a Jerusalém, que Deus visitava até mesmo os cativos. Então uma voz falou: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel, trêmulo, se levantou, não por sua própria força, mas porque o Espírito entrou nele. A voz continuou: Eu te envio aos filhos de Israel, nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. São de rosto obstinado e coração duro. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Saberão que houve um profeta entre eles. Com essas palavras, o jovem sacerdote compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. Ele não seria apenas um exilado, nem apenas um sacerdote sem templo. Ele seria um profeta, e não um profeta comum, mas um sinal vivo no meio do povo rebelde. Um sentinela, um instrumento da justiça divina, um porta-voz do Altíssimo. Deus não lhe prometeu aceitação, pelo contrário, alertou sobre a rejeição, mas também o fortaleceu. Disse-lhe: Não temas, nem os seus rostos
te espantem, ainda que te cerquem como espinhos e vivas entre escorpiões, tu falarás as minhas palavras. E então uma mão estendida diante de Ezequiel trazia um rolo de livro, estava escrito por dentro e por fora, e continha palavras de lamento, pranto e ai. E Deus disse: Filho do homem, come o que eu te dou, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Ezequiel o comeu, na boca era doce como mel, mas no estômago sentiu o peso amargo da mensagem que carregaria. Aquilo era mais que um símbolo, era uma fusão. A palavra de Deus seria seu alimento, seu fardo, sua vida. A partir daquele dia, sua boca seria a boca de Deus, seu corpo instrumento profético, sua dor espelho da dor divina. O Espírito o tomou e o levantou, e ele ouviu por detrás de si um estrondo. Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. O som das asas dos seres viventes, o barulho das rodas e o estrondo de um terremoto o cercavam enquanto era levado em êxtase. A mão do Senhor estava sobre ele com poder. Ezequiel foi então levado entre os cativos em Tel-Abibe, junto ao rio Quebar. Por 7 dias ele permaneceu em silêncio, atônito. O peso da glória, o peso da missão, o peso da responsabilidade. 7 dias em silêncio, 7 dias de espanto, 7 dias de morte para si mesmo. Ali nascia o profeta do exílio. O vento ainda soprava sobre o rio Quebar, trazendo com ele as cinzas da terra ferida e os sussurros de um povo exilado. Ezequiel, ainda impactado pela visão celestial que lhe rompera o entendimento do mundo, permanecia prostrado, o rosto no pó, enquanto o coração tentava compreender a dimensão do que havia presenciado. As rodas flamejantes, as criaturas viventes, o firmamento repleto de glória. Tudo isso agora estava gravado em sua memória, como fogo marcado sobre pedra. Mas o que fazer com aquilo? Para onde ir depois que se vê o trono do Deus Todo-Poderoso? O próprio céu se abrira sobre a Babilônia para encontrar um homem entre cativos. Por que ele? Enquanto essas perguntas ainda pesavam em seu espírito, ouviu de novo aquela voz, forte, firme, como o som de muitas águas, a voz que já conhecia das visões, mas que agora falava diretamente com ele. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele mal conseguia mover os joelhos quando uma força invisível o ergueu. Era como se o próprio Espírito de Deus o levantasse pelas entranhas, firmando-lhe os pés na terra. Suas pernas tremiam, seu coração ardia. E então Deus falou de novo, desta vez não com enigmas ou símbolos, mas com uma comissão clara. Eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Saberão que esteve no meio deles um profeta. Essas palavras caíram sobre Ezequiel como um martelo. Era uma missão impossível, não por falta de poder de Deus, mas pela dureza do povo. Eles haviam fechado os ouvidos, endurecido o coração, desprezado a correção. E ainda assim, Deus os amava o suficiente para enviar-lhes mais uma voz, uma última voz. Filho do homem, disse a voz pela terceira vez, e Ezequiel logo entenderia que esse título seria seu nome profético, não como diminuição, mas como lembrete constante de que ele era barro nas mãos do oleiro. Não tenhas medo deles, nem das suas palavras, ainda que estejas entre espinhos e escorpiões. Não temas. Espinhos
e escorpiões. Assim era o campo onde profetaria, cada palavra seria um passo em meio ao perigo, cada visão uma afronta às mentiras que o povo insistia em cultivar. Ele não seria recebido com honra, não seria ouvido com alegria, mas seria presença, seria testemunha, seria profeta. Deus então estendeu uma mão em visão, nela um rolo de livro estava escrito por dentro e por fora, completamente preenchido. Quando Ezequiel olhou atentamente, viu que nele havia palavras de lamento, pranto e ai. Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Comer um livro era como engolir juízo, dor e responsabilidade. Mas Ezequiel, sem hesitar, abriu a boca e o recebeu. O sabor era estranho, doce, como mel, e ainda assim ele sabia aquele mel se tornaria amargura na boca do povo. Após comer o rolo, ouviu novamente a ordem: vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de fala difícil nem de língua estranha, mas à casa de Israel. Eles falam tua língua, mas não te ouvirão, porque não me ouvem. Ainda assim, farei tua testa como diamante, mais dura que a rocha. Não temas. Era isso. Deus não lhe prometia sucesso, não lhe prometia aceitação, apenas fidelidade. Seu rosto teria que se tornar como pedra, sua voz como trovão e sua alma uma tocha acesa no meio da escuridão. O Espírito então o tomou novamente, como vento forte o ergueu e o levou. E ele ouviu atrás de si um ruído como de grandes águas. Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Ezequiel sentiu-se como uma folha carregada pelo vendaval da vontade divina. E ali, no meio dos exilados em Tel Abib, onde ele habitava junto ao Quebar, sentou-se atônito por 7 dias. Não falou, não moveu os lábios, apenas digeria o peso da revelação. 7 dias de silêncio. Os vizinhos estranharam. Os familiares sussurravam, mas ninguém entendia o que se passava dentro dele. Até que, no 7º dia, Deus falou novamente: Filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires a minha palavra, tu os avisarás por minha boca. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, o sangue dele eu requererei de ti. Mas se avisares, e ele não se converter, livraste tua alma. Tu serás sentinela Ezequiel, atalaia, sentinela, guardião. Deus lhe dava agora o dever moral de interceder, alertar, gritar. Não podia mais se calar. O silêncio agora era pecado. Sua boca era canal divino, seus olhos, janelas para o céu, sua vida, um altar em meio às ruínas. Naquela mesma noite, o Espírito o levou novamente. Desta vez, a uma visão grandiosa, que talvez fosse real demais para ser apenas um sonho. Ele viu a glória do Senhor novamente, como no rio Quebar. Ela enchia o espaço, cobria tudo com fogo e os céus tremiam. Mas algo novo aconteceu. Deus disse: Filho do homem, eis que te prenderei a língua, e não serás homem que repreende, até que eu torne a falar contigo. E quando eu falar, abrir-te-ei a boca. Silêncio, mas não como covardia. Silêncio como preparação. Ezequiel aprenderia que até o tempo de falar deveria ser guiado por Deus. Ele falaria apenas quando o Altíssimo ordenasse. E assim começou a missão entre rebeldes. Um homem com alma de ferro, com o peso do céu nos ombros, com o fogo da palavra no ventre. Um profeta
entre um povo que não queria ouvir, mas que precisava desesperadamente da verdade. Ali estava Ezequiel, o impossível, um farol em meio às trevas, um eco da glória divina em terra estranha. A vida de um profeta nunca é convencional, mas no caso de Ezequiel, Deus escolheu um caminho ainda mais desconcertante para transmitir sua mensagem. O silêncio, não o silêncio da ausência divina, mas o silêncio carregado de significados, um silêncio gritante, expresso através de gestos, ações simbólicas e encenações vivas que rasgavam o cotidiano do povo e anunciavam o juízo inevitável. Após o impacto do chamado celestial e a confirmação de sua missão entre um povo de semblantes duros e corações obstinados, Ezequiel se viu inserido em um novo estágio do seu ministério profético, um tempo em que palavras não seriam suficientes. Era preciso impactar os olhos, chocar os sentidos, interromper a rotina dos cativos com imagens tão fortes que ficariam cravadas na memória deles e da história para sempre. O Senhor falou com clareza: Tu, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. E assim começou. Na frente de todos, Ezequiel se agachou no chão poeirento da Babilônia. Pegou um tijolo seco e começou a riscar nele os contornos de Jerusalém. Os cativos olhavam curiosos, talvez pensando se aquilo era algum tipo de nostalgia ou saudade da terra, mas logo viram algo diferente. Ele não desenhava apenas uma cidade, ele a cercava, construía rampas de ataque, colocava arietes, e então tomou uma panela de ferro e a colocou entre si e o desenho, simbolizando a barreira entre o povo e o seu Deus. A cidade estava cercada, iria cair, e Deus não interviria para impedir. Era uma representação dolorosa, uma miniatura de guerra encenada no chão, uma maquete profética construída não com maestria artística, mas com o peso do juízo divino. Era o prenúncio do cerco de Jerusalém, que se aproximava cada vez mais, mas não parou por aí. A ordem seguinte foi ainda mais radical: deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ti a iniquidade da casa de Israel. O número de dias que deitares sobre ele, levarás a iniquidade deles. E eu te dei os anos da sua iniquidade por um número de dias, 390 dias. E depois, quando tiveres cumprido estes, deita-te outra vez sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. Sim, Ezequiel passou mais de um ano deitado de lado, imóvel, exceto pelas pausas para se alimentar com um pão racionado e beber água medida. Ele não era apenas um homem de palavras. Agora era um sinal vivo, uma escultura humana do juízo de Deus. Cada dia deitado representava um ano de pecado e rebeldia acumulada pelas duas casas, Israel e Judá. O povo via todos os dias e ficavam sem palavras. Imagina a cena: os exilados indo e vindo, cuidando de seus afazeres no vale do rio Quebar. E ali, sempre na mesma posição, estava Ezequiel, deitado, olhando para um tijolo, num silêncio que gritava mais alto do que qualquer sermão. E ainda mais espantoso foi o alimento ordenado por Deus: um pão feito com uma mistura de cereais incomuns, assado sobre excremento humano, como símbolo de como o povo comeria pão impuro
entre as nações para onde seria disperso. Diante da angústia do profeta, o Senhor permitiu que ele usasse esterco de vaca, mas o impacto já estava lançado. Era humilhação, era sujeira, era exílio, tudo aquilo falava, tudo aquilo ensinava. E então veio outra ação simbólica. Ezequiel deveria raspar a cabeça e a barba com uma espada, ato extremamente humilhante para um sacerdote. Depois, deveria dividir os pelos em 3 partes. Uma parte seria queimada no fogo, outra golpeada com a espada e a terceira espalhada ao vento. Apenas alguns fios seriam amarrados na borda de sua roupa. A explicação veio em seguida. A queima representava os que morreriam no cerco. A espada, os que cairiam na cidade. O vento, os que seriam espalhados entre as nações. E os poucos fios guardados eram o remanescente. Os poucos que Deus preservaria. Cada gesto, cada ação, cada detalhe tinha um significado profundo. Não havia margem para interpretação livre. Não era arte performática. Era o próprio Deus falando com uma geração cega e surda. E, ironicamente, para fazê-los ouvir, ele silenciou o profeta por dias, semanas e meses. Ezequiel não podia falar livremente, a não ser quando Deus abrisse sua boca para transmitir algo específico. Essa restrição era parte do juízo, como se dissesse: vocês não quiseram ouvir quando havia tempo, agora ouvirão, mas através do peso das consequências. E o mais impressionante, Ezequiel não resistiu, não reclamou, não pediu por uma missão mais leve. Ele simplesmente obedeceu. Era um teatro divino, uma encenação profética, um evangelho encarnado no sofrimento de um homem. É difícil para nós hoje imaginar o que se passava na alma daquele profeta. Solidão, dor, rejeição, escárnio. Quantos zombavam dele enquanto passavam? Quantos o chamaram de louco? Quantos viram suas encenações como puro exagero religioso? Mas ele permaneceu dia após dia, silencioso, firme. É como se o próprio corpo dele se tornasse uma Bíblia viva, uma carta aberta escrita não com tinta, mas com dores, uma proclamação de arrependimento sem palavras, uma denúncia do pecado sem gritos, um altar ambulante. A mensagem era clara. Vocês não ouviram os profetas quando gritavam. Agora verão o juízo acontecer diante dos seus olhos. O silêncio de Ezequiel ecoava mais alto que os sermões de muitos. E esse silêncio nos ensina que obedecer a Deus às vezes exige coisas que ferem o orgulho, o conforto, a imagem pública. Nos ensina que proclamar a verdade pode significar abrir mão da voz, da liberdade, da lógica humana. Nos ensina que ser profeta nem sempre é. Falar às vezes é viver a mensagem com o corpo, com a dor, com a espera. Talvez Deus também esteja usando você para falar com alguém, não com palavras, mas com atitudes, com postura, com fidelidade, com integridade em meio ao caos. Talvez você esteja vivendo um tipo de silêncio imposto por Deus. E tudo dentro de você clama por expressão, por justiça, por resposta, mas o Senhor te colocou em silêncio para ensinar algo maior aos outros e a você mesmo. A vida de Ezequiel nos lembra que não é preciso estar no púlpito para pregar. Às vezes o púlpito é o chão, o palco é o cotidiano e o sermão
é obediência. Ezequiel pregou deitado, raspado, amarrado ao chamado, e o céu o assistia com honra. A Babilônia zombava, mas o céu aplaudia. A multidão passava sem entender, mas os anjos contemplavam em reverência, pois ali, no meio do vale, entre os cativos, um homem pregava com um corpo, um homem dizia com gestos o que o povo recusava ouvir com palavras. E aquele silêncio mudou a história. A cidade estava inquieta, mas ainda cega. Seus muros antigos, testemunhas silenciosas de incontáveis gerações, agora tremiam sob o peso do pecado e da idolatria, em meio às ruínas espirituais de Jerusalém. O profeta Ezequiel foi elevado mais uma vez em espírito. Aquilo que veria não apenas o consumiria, mas marcaria para sempre sua compreensão da santidade de Deus e da severidade do seu juízo. Transportado em visão ao templo, o coração de Israel, Ezequiel não encontrou glória nem adoração verdadeira. No lugar onde outrora a presença do Senhor enchia o Santo dos Santos com o esplendor, agora havia imagens de animais, figuras abomináveis e toda sorte de idolatria ocultada nas sombras. Os anciãos de Israel, aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, estavam diante dessas imagens, incensando deuses estrangeiros. O Senhor revelou a Ezequiel que esses eram apenas os primeiros degraus de uma escada que descia rumo ao abismo da corrupção. O povo dizia: o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos vê, e, nessa conclusão errada, davam vazão a todos os desejos impuros do coração. Ezequiel viu mulheres chorando por Tamuz, um deus mesopotâmico da fertilidade, e viu homens se prostrando ao sol nascente, na própria entrada do templo. A casa de Deus havia sido tomada por adoração pagã. A ira do Senhor se acendeu. Ezequiel então viu 7 homens armados atravessando a cidade, 6 deles com armas de destruição e um com um tinteiro de escriba. Este último foi encarregado de marcar na testa todos os que suspiravam e gemiam pelas abominações cometidas em Jerusalém. Todos os demais, sem exceção, seriam entregues ao juízo. A ordem divina foi clara: não os poupem, nem tenham compaixão. Velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, matem até exterminá-los, mas não toquem em nenhum dos que tiverem a marca. E o anjo começou no próprio templo. Enquanto os juízes celestiais cumpriam sua tarefa, Ezequiel contemplou algo ainda mais terrível: a glória de Deus. A mesma que havia habitado no templo desde os dias de Salomão, ergueu-se do querubim e se moveu. Primeiro, pairou sobre o limiar da casa. Depois, foi para a porta oriental e então, como quem relutasse em partir, ela se afastou lentamente da cidade. O Deus de Israel, em sua santidade, recusava-se a permanecer onde o pecado dominava sem arrependimento. O coração de Ezequiel doeu. Jerusalém não percebia o que perdia. O afastamento da glória não era apenas um ato simbólico, mas uma realidade espiritual devastadora. O povo ainda realizava festas, sacrifícios e rituais, mas sem a presença de Deus, tudo era vazio. O templo estava agora como uma concha abandonada na praia, sem vida, sem o som da voz divina, apenas com o eco do juízo iminente. Ezequiel voltou da visão angustiado. O povo exilado ao seu redor seguia sua rotina, alheio ao que se passava na cidade sagrada. Mas o profeta sabia: a queda era certa. O templo seria destruído, a glória se havia retirado. E ainda assim,
restava um fio de esperança. Os marcados pelo tinteiro do escriba, os remanescentes fiéis, Deus jamais abandona completamente os seus, e era por eles que Ezequiel continuaria a proclamar. Na sequência das visões proféticas, Ezequiel foi mais uma vez arrebatado em espírito. O ambiente que se descortinava diante de seus olhos não era mais a Jerusalém corrompida, mas a esfera gloriosa da presença divina. O firmamento brilhava com um fulgor incomum, e ele viu o trono de Deus sobre os querubins, uma estrutura resplandecente, como safira. A glória que se afastara da cidade ainda brilhava em majestade em seu próprio domínio celestial. Uma voz poderosa ordenou que o homem vestido de linho se aproximasse e apanhasse brasas do fogo que ardia entre os querubins. Ele obedeceu, entrando no meio das rodas e dos seres viventes, e tomou as brasas incandescentes em suas mãos. Era um ato simbólico, mas carregado de significado. O fogo do céu seria derramado sobre Jerusalém, como juízo pela infidelidade. Ezequiel percebeu que as rodas ao redor dos querubins não eram simples objetos. Elas estavam cheias de olhos, representando a onisciência divina. Os movimentos eram coordenados e perfeitos, como se a vontade do Altíssimo se manifestasse em cada ação celestial. Nada escapava ao seu olhar. Nenhum segredo da cidade corrompida estava oculto. O juízo não seria precipitado, mas justo e exato. As brasas, agora em poder do anjo, seriam espalhadas sobre a cidade. Mas antes disso, Ezequiel foi levado à porta oriental do templo, onde mais uma vez viu os 25 homens que haviam se desviado do caminho. Entre eles, 2 líderes se destacavam, Jaazanias e Pelatias. Eram homens que usavam de seu poder para propagar falsas esperanças, dizendo que Jerusalém ainda estava segura, que o exílio era passageiro e que nada aconteceria. Eles comparavam a cidade a uma panela e o povo a carne segura dentro dela. Mas o Senhor revelou que a panela não protegeria ninguém. Pelo contrário, o fogo viria para purificar ou consumir. Enquanto Ezequiel profetizava, Pelatias caiu morto. O profeta, tomado de espanto, clamou: Senhor Deus, acabarás com o remanescente de Israel? Mas a resposta do Senhor veio como consolo em meio ao terror. Deus não destruiria todos. Havia um plano, uma promessa: dar-lhes-ei um novo coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. O julgamento não era o fim, mas o meio pelo qual Deus refinaria seu povo. A destruição da cidade não era o colapso final, mas o preparo para uma nova Jerusalém, onde habitaria um povo regenerado. Aqueles que estavam no exílio, longe do templo, ainda eram alvo da presença divina. Eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram levados. Ezequiel compreendeu então que o santuário verdadeiro não era feito por mãos humanas, mas pela própria presença de Deus entre o seu povo, ainda que este estivesse espalhado entre as nações. A restauração viria, mas somente após a purificação. As brasas, agora prontas para serem lançadas, desciam não apenas como sentença, mas como semente de renovação. E diante disso, Ezequiel continuou a sua missão, entre a dor do juízo e a esperança do novo começo. No meio do exílio e das visões que se sucediam como ondas no mar tempestuoso, Deus revelou a Ezequiel uma verdade fundamental: o juízo divino não se limita à casa de Israel. Pelo contrário, a justiça de Deus é universal, alcança todas as nações.
sem exceção, enquanto o povo de Israel enfrentava o peso do castigo por sua rebeldia. Ezequiel foi chamado a profetizar contra os povos que cercavam Israel e que também se colocavam contra o Senhor. Cada nação tinha seu pecado, suas falhas e sua hora marcada no plano divino. O profeta ouviu as palavras do Senhor dirigidas a Tiro, a poderosa cidade-estado portuária. Tiro, com sua riqueza e comércio que se estendia pelos 4 cantos do mundo conhecido, era um símbolo de orgulho e arrogância. Deus denunciou sua soberba e traição, como uma sentinela traída que erguia sua própria torre contra o Altíssimo. A mensagem era clara: a prosperidade sem justiça e humildade é vaidade, e seu castelo de riquezas desmoronaria como castelo de areia. Depois, as palavras se voltaram contra Egito, a antiga terra do faraó, símbolo de poder secular e opressão. O Senhor falou das suas fortalezas falsas, dos seus deuses vazios e da cegueira espiritual. O Egito, que por séculos se vangloriara de sua sabedoria e domínio, também seria humilhado. Seus aliados abandonariam sua causa e suas cidades seriam conquistadas. Outras nações também foram alvos das palavras de Ezequiel: Edom, Moabe, Amon, todas mostradas como nações que perseguiram Israel ou se alegraram com sua queda, e por isso também seriam responsabilizadas. A justiça do Senhor é imparcial e rigorosa, mas em meio a esses oráculos de juízo havia também uma mensagem de esperança para as nações. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. A restauração não se limita a Israel, mas alcança todos que se voltarem para ele com sinceridade. A universalidade da justiça divina mostra que Deus é o soberano de toda a terra, o juiz supremo, cuja balança nunca se inclina para o lado da injustiça. Ezequiel então viu que sua missão não era apenas falar ao povo de Israel, mas ser porta-voz do Deus vivo para toda a humanidade. A palavra profética atravessaria fronteiras e ecoaria para além dos exílios e das derrotas. Esse chamado ampliava sua visão. O juízo era severo, mas justo, a condenação inevitável, porém cheia de propósito, a esperança real, mesmo em meio à destruição. Assim, entre visões e palavras, Ezequiel caminhava como um emissário da justiça divina que ultrapassa fronteiras, que não se limita a um povo ou lugar, mas que governa o coração e o destino de todas as nações. Nos dias sombrios do exílio, enquanto o povo de Israel se encontrava disperso e desanimado, a palavra do Senhor veio a Ezequiel trazendo não apenas advertência, mas também uma promessa profunda de renovação e vida. Em uma visão poderosa, o profeta foi conduzido pelo Espírito ao meio de um vale vasto, seco e desolado. O chão estava coberto por ossos, espalhados e completamente secos, símbolos claros de morte e desespero. O Senhor perguntou a Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver. Era uma pergunta que ia além do plano físico. Questionava a possibilidade de restauração espiritual e nacional daquele povo que parecia morto em seu exílio e sofrimento. O profeta respondeu com humildade, reconhecendo que só o Senhor conhece o poder da vida. Então, Deus ordenou que Ezequiel profetizasse aos ossos, dizendo-lhes para ouvirem a palavra do Senhor. À medida que ele profetizava, um som começou a crescer, o barulho de ossos se juntando, ligamentos se entrelaçando, carne crescendo sobre os ossos secos. Aos poucos, os ossos tomaram forma, um exército vasto e imenso, cheio de vida.
Mas a visão não parou aí. Deus ordenou que o profeta soprasse sobre aquele exército, que lhe daria fôlego de vida, que o Espírito entraria neles, e assim voltariam à vida. Era a promessa da restauração espiritual, da renovação da aliança, do renascimento da nação. A visão se tornou então uma mensagem de esperança para um povo aparentemente condenado. Deus não havia abandonado Israel. Mesmo na morte, mesmo no desespero, ele tinha o poder de restaurar e renovar. Essa profecia, carregada de simbolismo, falava diretamente aos exilados, aos oprimidos, a todos que se sentiam mortos por dentro. Era o convite para a fé, para confiar na promessa de Deus que traz vida onde há morte. E assim, Ezequiel tornou-se não só o profeta do juízo, mas também o arauto da esperança. Aquele que anunciava que a glória do Senhor retornaria para habitar entre seu povo restaurado. Depois de tantas visões de juízo e advertência, o profeta Ezequiel recebeu uma mensagem que iria transformar o coração do povo exilado. Em meio à terra distante da Babilônia, onde a saudade da pátria doía como ferida aberta, Deus revelou a Ezequiel uma visão gloriosa do templo que um dia seria reconstruído. Um templo não apenas de pedra e madeira, mas um símbolo da nova aliança entre Deus e seu povo. Essa visão não era apenas arquitetônica, não se tratava de planos para uma construção física, mas uma revelação espiritual profunda sobre a presença contínua e a habitação de Deus no meio do seu povo. O templo seria o centro de um novo começo, onde a justiça e a santidade voltariam a florescer. Ezequiel viu detalhadamente cada parte do templo, suas paredes, os portões, o pátio, o altar, os sacerdotes em seu serviço e, acima de tudo, a glória de Deus que voltava a encher aquele espaço sagrado. A presença do Senhor, que havia se afastado por causa do pecado, retornava triunfante, trazendo vida, esperança e restauração. Mas o templo era também um lembrete solene da responsabilidade do povo. A nova aliança exigia santidade, fidelidade e obediência. Deus não apenas prometia voltar, mas exigia um coração transformado para habitar com ele. O profeta transmitiu essa esperança, falando para o povo que um dia a separação terminaria e que a comunhão íntima entre Deus e Israel seria restabelecida, não mais baseada em rituais vazios, mas na verdadeira mudança interior. Era uma promessa que iluminava o futuro, como uma luz no fim do túnel do exílio. Um convite para esperar com fé e preparar-se para o retorno. No panorama sombrio do exílio, enquanto a glória de Deus parecia distante e o templo estava em ruínas, Ezequiel recebeu uma palavra específica e severa sobre aqueles que deveriam ter sido os guardiões da santidade e da justiça, os líderes e sacerdotes de Israel. Era uma mensagem dura, mas essencial para compreender a causa do juízo e o caminho da restauração. Deus mostrou a Ezequiel que os líderes espirituais haviam falhado miseravelmente em sua missão. Em vez de proteger o povo, haviam se entregado à corrupção, à ganância e à idolatria. Os pastores, que deveriam cuidar das ovelhas, tornaram-se lobos vorazes, conduzindo o rebanho à destruição. Os sacerdotes negligenciaram os deveres sagrados, profanaram os altares e permitiram que o templo se tornasse um lugar de comércio e falsidade. Em vez de serem exemplos de santidade, eram portadores de hipocrisia e injustiça. Essa traição espiritual não passaria impune. Deus anunciou que traria julgamento contra esses líderes
para que pagassem pelos seus pecados e pela queda do povo. Eles seriam despojados de seus cargos, e o peso da culpa os esmagaria. Mas ao mesmo tempo, havia uma nota de esperança. Deus prometeu levantar um novo pastor, alguém que cuidaria do povo com justiça, com amor e fidelidade. Um líder que não buscaria seus próprios interesses, mas os interesses do rebanho. Essa promessa apontava para uma restauração futura, onde a liderança espiritual seria renovada e o povo encontraria novamente a direção e a proteção que precisava para prosperar. Ezequiel, em sua missão, tornou-se não apenas um profeta de advertência, mas também um mensageiro da esperança, convocando líderes e povo a se arrependerem e se voltarem para Deus. Após longos anos de exílio, tristeza e juízo, Deus prometeu a seu povo que a restauração seria completa e transformadora. Não se trataria apenas do retorno físico à terra, nem da reconstrução do templo ou das muralhas. O Senhor anunciava uma renovação profunda que tocaria toda a criação e o próprio coração da humanidade. Ezequiel viu em visão um futuro glorioso, onde a terra de Israel floresceria novamente como um jardim exuberante. Os desertos se tornariam campos férteis, as águas limpas e abundantes, e as cidades reconstruídas com segurança e prosperidade. A paz reinaria e as guerras seriam memória distante. Mas essa restauração física seria acompanhada por uma restauração espiritual ainda maior. Deus prometeu derramar seu espírito sobre o povo, dando-lhes um coração novo, um espírito renovado. Aqueles que estavam endurecidos e rebeldes seriam transformados em adoradores sinceros e fiéis. A aliança renovada entre Deus e seu povo não seria mais apenas externa, mas interna, marcada pela comunhão diária, pela obediência amorosa e pela justiça. O templo não seria mais um edifício, mas o próprio corpo do povo, onde a presença de Deus habitaria permanentemente. Ezequiel contemplou a promessa dos novos céus e nova terra, uma esperança que ultrapassava gerações e alcançaria não apenas Israel, mas toda a humanidade. Era o anúncio da era messiânica, quando o Messias reinaria com justiça, paz e amor. Essa visão consolava os corações aflitos, dava sentido à dor do exílio e lançava um olhar para o futuro glorioso que Deus preparava para os seus. Nos capítulos finais da missão profética de Ezequiel, uma luz radiante despontava no horizonte do futuro. Não mais uma terra devastada, um povo exilado ou um templo vazio, mas um reinado sublime, onde a justiça e a paz governariam com mão firme e coração compassivo. Esta era a visão do futuro messiânico, um tempo em que o Rei prometido, o servo do Senhor, estabeleceria um governo eterno de retidão. Ezequiel viu em sua visão uma figura majestosa, um varão cujas vestes eram como a neve e os cabelos como lã pura, cuja glória irradiava a própria santidade de Deus. Ele não era um rei comum, mas o príncipe da paz, o juiz justo, o pastor que cuidaria do rebanho com amor infinito. Esse reinado transcenderia todas as dinastias humanas e ideologias passageiras. Seria um governo onde não existiriam mais guerras, nem fome, nem injustiça. As nações trariam suas espadas para forjá-las em arados. Os leões e cordeiros viveriam juntos em harmonia. A água brotaria pura no deserto, e a terra floresceria como um jardim eterno. O profeta contemplou a organização desse reino perfeito, onde o povo de Deus seria guiado por líderes fiéis e sacerdotes santos,
que não buscariam glória própria, mas serviriam com humildade e dedicação. A justiça divina estaria inscrita nos corações, e o amor seria a lei suprema. Nesse tempo, as tribos de Israel seriam reunidas, reconciliadas e restauradas à sua posição original de filhos e filhas do Altíssimo. Jerusalém não seria mais motivo de lamento, mas a cidade da alegria, onde Deus habitaria para sempre no meio do seu povo. Mas esse reinado não seria apenas para Israel. O profeta viu que as nações se aproximariam, reconhecendo o Deus de Israel como o único Senhor verdadeiro. A glória do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar. Ezequiel também recebeu uma visão clara dos elementos sagrados deste reino. O templo, reconstruído com suas medidas precisas e simbólicas, o rio que fluiria do templo, trazendo vida e cura por onde passasse, e a árvore da vida que cresceria nas margens, alimentando o povo e trazendo saúde eterna. Porém, ao mesmo tempo em que a glória e a esperança enchiam o coração do profeta, ele sabia que a chegada desse reinado dependeria da resposta do povo, do arrependimento genuíno, da busca pela santidade e da fé ativa no Deus vivo. Esse tempo futuro era a promessa última, a consumação do plano divino de redenção, o ápice da história da salvação, um convite para a humanidade inteira a viver sob a sombra da graça e do amor do Rei Eterno. Ao concluirmos este mergulho profundo na vida e missão do profeta Ezequiel, somos convidados a refletir sobre as lições eternas que seu ministério nos oferece hoje. Ezequiel foi um homem chamado a viver um chamado difícil, muitas vezes solitário, enfrentando um povo rebelde e um juízo inevitável. Mesmo assim, ele permaneceu fiel, obediente e corajoso, entregando mensagens duras, mas também portadoras de esperança. Seu exemplo nos desafia a considerar nossa própria fidelidade diante dos desafios que enfrentamos. Estamos dispostos a ser sinais vivos da verdade, a carregar o peso da missão mesmo quando ninguém parece ouvir, a viver a mensagem mesmo que isso nos custe conforto, reputação ou segurança. Ezequiel nos ensina que Deus não abandona seu povo mesmo quando tudo parece perdido. A glória divina se afasta do pecado, mas promete retornar àqueles que se arrependem. O juízo é severo, mas não é o fim. Há sempre um caminho para a restauração, para o novo começo. Assim como Ezequiel, somos chamados a ser profetas em nosso tempo, não necessariamente com palavras fortes, mas com atos, com posturas, com vidas que refletem a justiça e o amor de Deus. Se este conteúdo tem sido valioso para você, que tal continuar caminhando conosco nessa jornada de fé e conhecimento? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também possam se inspirar na palavra de Deus. Aqui buscamos não apenas informar, mas transformar vidas através da mensagem viva da Bíblia. Seu apoio é fundamental para que este trabalho continue e alcance ainda mais pessoas. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus fortaleça sua fé, ilumine seu caminho e faça de você uma luz para o mundo.